articulação para fortalecer um único nome para peitar. Construir uma unidade, né? Exatamente. Por quê? Já são 2 derrotas em primeiro turno, com 2 candidaturas que, ao meu ver, foram desnecessárias. A de Inácio Falcão, juntamente de Tatiana, Ana Cláudia, que fazia parte do grupo de João Azevedo. Claro que tem as divergências. A gente entrevistou também a Glaucia, né? Glaucia, a gente entrevistou a Glaucia lá. Minha presidenta. Foi. E ela disse, olha, lá na época, ela disse, a gente não aceita imposição. O que veneziano queria fazer era trazer uma imposição, foi o que ela disse. Imposição, a candidata é essa daqui. E não é assim que se faz política, ela disse. Beleza. Eu não sei como é que aconteceu, não estava, né, nesses bastidores. Estou só apenas relatando o fato. E daí, teve a candidatura, primeiramente, Adriano Galdino veio para Campina, disputou, né, com veneziano, Arthur Bolinha e o ex-prefeito Romero. 2016, né? Isso, 16. Veio a primeira cacetada. A segunda, repetiram o mesmo erro. As oposições fragmentadas. Teve Olímpio Rocha, teve Inácio Falcão e aí Ana Cláudia. Novamente, deu o mesmo resultado, parecido com 2016. Outra derrota no primeiro turno. Quando ele fala na questão de ter fragilidade da oposição, e eu concordo com ele, porque está faltando articulação para unificar o grupo e trabalhar-se o nome, porque você sabe muito bem, política não se trabalha em cima da campanha. Claro. Foi o grande erro do grupo de João Azevedo de colocar Poliana Dutra em cima da campanha. Se tivesse trabalhado no nome de Poliana antes, ela poderia ter surpreendido e tirado Efraim. Sabe concordar comigo? Então, erraram aí. Erraram também demais em ficar esperando a Aguinaldo definir tal. E aí pronto, vê toda essa problemática. Então, como é que você vê esse vácuo agora de plano executivo? Eu não estou falando na base legislativa. Como é que você vê esse vácuo executivo na oposição de Campina Grande? Tem a família Ribeiro, que é uma família tradicional da política, é tratado como oligarquia, assim como Rego e Cunha Lima, a gente não pode negar. Tá dentro do... Se a gente for fazer aqui a definição, tá. Muito tempo de neto, de avô. Então, João, como é que você vê? Seu nome é um nome novo. Um nome novo, um nome aonde traz uma ideologia nova, um novo discurso, claro. A gente também não vai trazer os radicais. Você vai... não vai encampar um discurso, vamos supor aqui, de um PSTU, né? Que em Campina Grande tem muita dificuldade, o pessoal também, muita dificuldade. Campina Grande, que elas é mais ao centro-direita, centro-esquerda. Então, Jô, como é que você vê? Você acha que seu nome seria uma opção boa para disputar daqui a 2 anos a cadeira lá do bispo, lá do Palácio do Bispo? Como é que você vê essa questão aí? Ricardo, só parece que Igor vai completar. Só para completar essa aí, hoje, em entrevista, Inácio Falcão já lançou o nome dele como candidato a prefeito em Campina Grande. Inácio Falcão, ele já vem de uma vice, perdeu. Foi candidato, perdeu. Claro que a conjuntura foi outra. Inácio Falcão, eu não sei se ele teve o mesmo apoio que a Ana Cláudia teve financeiro para enfrentar uma campanha de prefeito, e que a gente sabe também que há um gasto. Eu acho que João pecou aí. João não soube unificar o grupo para enfrentar o grupo Cunha Lima em Campina. Para mim tem muitos elementos, então talvez eu nem coloque tudo aí. Não, vá só para as partes primordiais, né? Sim, Igor ia colocar. Não, isso aí. Inácio já lançou a candidatura. Inácio já queimou a etapa. Porque a gente tá na campanha ainda, meu filho. A campanha mal terminou, já tá pensando já em prefeito. Mas quem vota com o João acha que já ganhou. A eleição acabou ontem. Não, de forma alguma. A eleição só consolida na urna. Não, mas tem muita gente. Mas tem muita gente. Eu fico aflita com isso. Eu fico muito aflita com isso. Tanto e Lula também, tem muita gente já comemorando. Digo, rapaz, 5 milhões não é diferença, não. Vamos lá. Vamos começar aqui. Por que eu disse que não é que Campina não tem oposição? Concordo, a gente precisa se articular melhor, mas oposição a gente tem. E aí não só das pessoas que estão, ou pelo menos nós 5 que estamos na Câmara de Vereadores. A gente teve as pessoas que se colocaram, né, enquanto candidatas e que marcam, inclusive, esse lugar, estão fazendo enfrentamento
em relação à gestão municipal. Isso. Então, isso é um fato. O que a gente precisa, e aí não é uma dificuldade só nossa, obviamente que a gente vai falar do nosso território, porque a Campina Grande é esse nosso lugar de análise, né? Mas unificar é sempre uma coisa muito difícil. E aí não é só em Campina, você veja aí outras experiências do quanto é difícil você ter a possibilidade de se articular em torno de um único nome. E aí onde fica a grande questão. Nós participamos de uma experiência para a eleição de 2020, que foi, né, inclusive eu acredito que Glaucio deve ter falado isso no momento em que foi entrevistado aqui, que foi o Fórum Pro Campina, que teve essa perspectiva de tentar unificar, né, os partidos mais à esquerda, os movimentos sociais, sindicais e pessoas que, enfim, se articulam e fazem o debate político, independente de estarem articuladas, né, sob uma sigla partidária, de tentar consolidar um único nome. Infelizmente não foi possível, mas a gente saiu com esse entendimento de que duas candidaturas poderiam ser dialogadas dentro desse campo, que aí foi no caso a candidatura do PSOL e a candidatura do PCdoB. Então, assim, a gente iniciou esse processo de debate e eu acredito que já foi um ganho para a nossa articulação, porque a gente também já não chegou nesse projeto, assim, tão, como é que eu posso dizer, não é nem desorientado, mas assim, sem essa articulação em termos de campo, assim, a gente tem um horizonte muito claro que nós somos contra a esse processo das oligarquias representadas naquele momento pela eleição do Bruno Cunha Lima Branco, né? É importante a gente dar o nome dos sujeitos que concorriam naquele momento e a gente estava apresentando nomes do nosso campo que pudessem concorrer. Obviamente que o resultado de duas eleições seguidas em primeiro turno é muito ruim. Eu digo muito ruim porque coloca uma responsabilidade não só para o nosso campo na condição das oposições. Obviamente que a gente tem a tarefa maior quando se coloca, né, para fazer o enfrentamento dessas estruturas. E aí tem uma série de questões, né? Acesso a recurso, enfrentar a máquina quando ela é colocada à disposição de um projeto político. É importante que a gente observe isso. Mas também no que significa a gente fazer um debate junto às pessoas, encontrar uma série de problemas. Eu digo isso porque a gente passou pela mesma discussão na eleição de 2016, na eleição de 2020. As críticas que as pessoas faziam ao processo de saúde da cidade de Campina Grande em 2016 é as mesmas que elas fazem hoje. Hoje está pior. E aí eu não consigo entender como é que as pessoas, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tanta ausência, ainda escolhem o mesmo projeto. Então, assim, a gente precisa fazer um debate muito mais ampliado. Onde é que está o erro? Né? A gente precisa fazer um debate muito mais ampliado, né? Do campo do que a gente escolhe enquanto projeto, enquanto representação, os métodos que estão sendo colocados aí para garantia dessas eleições em primeiro turno, a gente precisa discutir isso. E, em terceiro lugar, o nosso momento de construir unidade. E, de novo, não é um processo fácil. Não, eu não digo isso porque a gente que faz uma forma diferente, né, de fazer política, que a gente dialoga com os movimentos sociais, com as mais variadas expressões, o nosso mandato é uma referência disso. A gente tem gente do movimento de juventude, do movimento de mulheres, da Associação das Trabalhadoras Domésticas, a gente tem 3 partidos diferentes no nosso mandato. Então, assim, é muito nessa tentativa de construir nessa frente ampla, porque não dá para a gente pensar em projeto político pensando a cada eleição. E aí eu acredito que onde está a vantagem da federação, a gente tem a possibilidade agora de pensar um processo eleitoral para, no mínimo, 2 eleições, enquanto PT, PCdoB e PV. Então, vai exigir da gente, né, muito mais articulação, muito mais diálogo, muito mais momentos em que a gente possa ir definindo nomes. Então, por isso que é importante que a gente entenda também que essa coisa já de se colocar enquanto candidato, né, dizer que sou ou não, precisa ser construída, inclusive, dentro dessas instâncias, porque aí precisa ser um nome só. E aí isso precisa passar pela federação. Então é importante, inclusive, até que a gente observe esse caminho e ser um nome que possa vir a disputar a Prefeitura de Campina Grande, eu não tenho dificuldade, desde que não seja uma vontade minha, porque particularmente não é, porque é um desgaste muito grande. Hoje a gente tem condições de enfrentar de igual para igual no processo eleitoral. Hoje, numa disputa com o prefeito Bruno Cunha Lima, não tem. Se tiver com, a gente tem que ter, se tiver com o governador, tem. Hoje, nós estamos falando de projeção, sim, né? E sim. medindo hoje, para o que a gente pode ter em 2024, particularmente não vejo. Obviamente que aí é onde entra a grande questão. A gente precisa construir caminhos, a gente precisa fazer um diálogo, e é uma coisa que a gente só pode resolver depois, obviamente, de a gente garantir as eleições que nós estamos envolvidos.
nós temos a eleição a nível nacional, que tem um impacto no nosso estado, porque forças, inclusive, podem ser fortalecidas ou não, né? Por exemplo, se Lula é eleito, e eu espero que seja, e também, óbvio, também passa pela eleição do governador João Azevedo. Não tem como a gente falar, inclusive, de ter apoio ou não, né, da gestão estadual, se a gente não tiver um candidato aliado, Que não ou apoiou governador vocês aliado. na campanha de prefeito, ele não apoiou vocês. Não apoiou o Por PCdoB. quê? Bom, aí, pelo que eu entendi, né, do que foi colocado pelo próprio João Azevedo, era pela escolha do que estava mais próximo, em termos, inclusive, do que já tinha sido conversado, dialogado antes com o próprio veneziano. Então, por isso que, inclusive, eu não entendo até hoje essa saída, né, porque muitas das coisas que foram colocadas pelo grupo de veneziano, né, representado, inclusive, nesse projeto por Ana Cláudia, foram atendidos. Então, assim, né, fica aquela dúvida. Até que ponto também você tem que ir cedendo sempre, né, para aliado. Eu tenho outra leitura, mas enfim. Eu vou na contramão da história e eu vou dizer a você, já antecipando e prevendo já 2024. Nostradamus. Não, é por conta que... Não faça nada sem me passar o número da Mega Sena, pelo amor Não, de se Deus. ela acertar, tenha É calma, porque vai muita aguardar. gente acha... Muita Não, ele já gente... disse que vai prever, então vamos embora. Saiu um Vamos lá. áudio. Nostradamus da política de Campina Saiu um Grande. áudio de Ricardo Coutinho, logo após a adesão de veneziano, não sei se você chegou a escutar esse áudio, onde ele faz uma grande leitura e correta, ao meu ver, que João Azevedo foi quem criou o Centrão na Paraíba. João Azevedo, eu acho ele ainda mais de direita do que Pedro. Eu acho. E ele vai provar isso, não a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele vai provar nas eleições de prefeito em Campina Grande quando apresentar o nome do Ribeiro. Entendeu? Não apresentar Jô, nem Inácio, nem ninguém. Tá entendendo? Quem vai provar isso que eu tô lhe Se dizendo? ele ganhar, né? Não, ele ganhando a eleição. Sim, nessa Porque é história. isso, a gente tá contando, Conjecturas, é conjecturas obviamente que a políticas, né? gente quer trabalhar para que o projeto seja dentro dessa construção que a gente está fazendo, mas é tudo muito no si. É. Tudo muito no si. E aí é importante a gente colocar o seguinte, a história de dizer que João criou o Centrão, pelo amor de Deus, eu acho que essa fala nem caberia a Ricardo, inclusive quando a gente sabe, e eu digo com muita tranquilidade, porque